Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, até as 2h15 da tarde. Hoje, às 19 horas, teremos o Cadeira Cativa, ainda com bastante repercussão da classificação do Grêmio, que meteu 6-0 no Tucumã, no placar agregado, 2-0 no primeiro jogo, 4-0 ontem, com 2 pênaltis bem marcados, antes que se gere qualquer tipo de especulação. E um rendimento do Grêmio, depois dos 30 minutos do primeiro tempo, bem interessante, um time ajustado, com muitas novidades, né? Com Tassiano, com Cícero, sem Ramiro, com Alisson. Enfim, um Grêmio que mostrou de novo que está em crescimento e que pode encarar o River Plate. Hoje teremos outra decisão, né? E essa decisão tende a ser também com certa facilidade. O Palmeiras fez 2-0 fora de casa, é igualzinho o Grêmio. E joga contra o Colo-Colo, que é um pouco mais tarimbado que o Tucumã, tem Valdívia, tem Lucas Barrios. Quer dizer, pode dar uma incomodadinha no Palmeiras, mas o Palmeiras é treinado pelo grande Luiz Felipe Scolari. E amanhã sim, amanhã é um jogo que é quase que milagre, né? O Cruzeiro reverter um 2-0 que o Boca fez. A diferença é que o Palmeiras fez 2-0 fora de casa, decide em casa. O Boca fez 2-0 em casa e decide fora de casa. Mas a vantagem do Boca é muito grande sobre o Cruzeiro do Mano Menezes. Cruzeiro que está decidindo a Copa do Brasil. Quer dizer, o que sobrou mesmo daquele grupo seleto de times que estavam bem em 2 ou 3 competições foi o Flamengo. E pode sobrar, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Sobrou da Copa do Brasil e sobrou da Libertadores da América. O Campeonato Brasileiro tem 11 rodadas, o Flamengo ainda pode se restabelecer a partir da chegada do Dorival Júnior. Só fiz esse preâmbulo para já rolar a bola aqui para os nossos convidados. O Mazzaropi dispensa apresentação, o Marco Júnior já esteve aqui na Rádio Galera, volta a participar conosco, e o Maurício Freitas, que também diariamente está aqui, tanto no preliminar quanto no Cadeira Cativa. À noite estarão aqui o Lauro Quadros e o Luiz Braz. Sabe o Luiz Braz? O Luiz Braz é uma figura extraordinária. Foi teu colega na Câmara? Na Câmara, nós fomos vereador juntos. Quem é mais gremista, você ou o Luiz Braz? Eu? Sofreu dentro de campo, né, Mazzaropi? Teve que comer o pão com o diabo amassou, né? É verdade. Mas era bom, uma época boa, né? É verdade, é verdade. Aliás, nós mais antigos, eu, Mazzaropi, a gente sempre diz, era uma época boa, porque o futebol era mais próximo, né? Era uma coisa mais, assim, de amizade. Hoje tem existiu o convívio, né? Hoje tem a barreira da entrevista coletiva. Tem a blindagem. Que hoje o futebol, o jogador é mais um popstar, né? Para mim, isso não resolve nada, né? A concentração tem que ser dentro de campo, né? E na nossa época, nós concentrávamos e tudo, mas a gente convivia. Por exemplo, nós concentrávamos no Estádio Olímpico. Na caverna. E o refeitório era bem no andar da social, né? E a gente ficava ali, né? E ali sempre tinha os torcedores já, que eram cativos naquele lugar, bem em frente ao refeitório nosso. Nós terminávamos o almoço no dia de jogo, quando o jogo era tarde, ou o lanche à tarde. Nós saímos do refeitório, ficávamos sentados ali junto com o torcedor, batendo papo, né? Quer dizer, não tinha essa limitação. Que tem hoje, né? Mas o mundo mudou, né? Mudou. Está muito acirrado e tudo. Exatamente. Já como é que é. O que você estava dizendo, Marco, antes? Não, que os jogadores hoje são mais popstars, né? Eles escolhem a internet para interagir com seu fã, com seu fã, com seu torcedor, então ficou um pouco distante essa relação, né? Até do próprio jornalista mesmo, né? E às vezes, aí que tá, pegando o gancho do que disse o Marco Júnior, o jogador se expõe mais do que se expunha antigamente. Exatamente. Porque ali ele sabia exatamente o que tinha dito e para onde ia e quem ele deveria cobrar. Se ele meter na internet, ele não tem mais domínio daquilo. Mas ele pode ser usado de uma outra forma. Mas ele coloca o que quer, tanto que o Neymar teve um problema, né? Porque o Neymar diz, pós-mundial, vocês não sabem o que eu sofro fora de campo. Só que nós sabemos o que ele faz fora de campo porque ele posta tudo. O que ele quer mostrar que passa fora de campo, ele mostra, que são as festas, a Bruna Marquezine, a publicidade. A parte boa da vida é a que eles optam por mostrar.
E aí eles não podem usar mais o Neymar, por exemplo, a parte ruim da vida. Bem observado. Bem observado. E aí parece que o mundo dos jogadores é aquela festança permanente, né? Mas isso Então, é o Instagram, dá uma né? ideia de ser acima das coisas, né? Isso às vezes é ruim. Mas Às vezes isso é o Instagram, que é uma das plataformas que todos nós utilizamos hoje em dia. O Instagram é uma plataforma em que você posta uma foto feliz. Ninguém vai postar uma foto triste no Instagram. Verdade. Todo mundo quer mostrar status, quer mostrar viagem. Já o quer mostrar Facebook é conquista. quase um necrotério. Não, o Facebook é mais do que o Facebook, o Twitter é uma carneficina. Não, o Twitter é um bando de mal educado, né? 80%, 90%. Tem 15%, 20% ali que... Na verdade, se pegar a média dos mal educados do Twitter, da vida feliz do Instagram e da confusão do Facebook, junta tudo, divide por 3, dá a sociedade real, né? Agora um o que tem retrato de cara fiel. mal resolvido, que ali se resolve bem, né? É verdade. Se aquele É fosse verdade. o mundo real, né? O cara tava feito, né? O cara tava feito. Mas, Marco, o que você achou do Grêmio, Marco? O Grêmio foi muito bem, né? O Tá jogo... crescendo na hora certa. Sim, na hora o Grêmio. certa. Inclusive algumas peças, né, dentro do Grêmio estão crescendo Comentou na o hora jogo certa. ontem, Mazzaropi, na Rádio Não, Grêmio? ontem foi o Miguel. Miguel. O Eu próprio fiz o Luan, jogo da né? Argentina. O Luan voltando a ser o Luan, aquele que a torcida está acostumado, né? Tá um jogador mais participativo, apesar de que eu considero o Luan um cara que nunca se esconde pro jogo. Talvez ele peque, erra muito porque não se esconde, ele Mas aí sempre que se tá, apresenta. Esse era o grande problema. Qual era a cobrança em cima do Luan? Era justamente isso. E ele melhorou Porque bastante, né, era a Mazzaropi? participação dele no jogo. Porque bem Até ou mal pela qualidade que ele tem. Quer dizer, a qualidade do Luan nunca foi colocada em questionamento. Eu já te contei que uma vez eu estava te ouvindo e gostei, porque na rádio oficial do clube, o Mazzaropi disse, não, mas ele pode ser cobrado, porque ele é que pode dar mais. Sim, porque a gente sabe da qualidade que ele tem, do que ele representa, não só para o clube, mas principalmente para o grupo de jogadores, né? Porque eles acreditam e confiam muito nele, né? Quer dizer, ele dá essa confiança para os jogadores. Ele é um desafogo, Então, né? e essa confiança, essa cobrança era justamente em cima disso, quer dizer, de que ele fosse um pouco mais participativo. No último jogo, antes do Tucumã, onde ele foi cobrado do torcedor, quando ele sentiu, no segundo tempo, ele cresceu de produção. Inclusive o Luan brigando, disputando, roubando bola, coisa que a gente não estava vendo isso no Luan. Não foi Grêmio e Ceará. Entendeu? Então, eu acho que aquela cobrança, ela veio no momento certo e que foi o choque para ele. Falou, peraí, se estão me cobrando é porque eu posso dar algo mais. Exato. O que eu não estou entregando que eu poderia? Justamente. E ele deu a resposta em seguida. Né? Ele cresceu de produção, fez o gol que deu a vitória ao Grêmio, né? De falta. Né? E isso foi bom para quem? Para ele próprio, né? E também para a equipe. Porque você viu um Luan voltando a ser aquele jogador que todos nós conhecemos. E sabemos que ele pode. O que muita gente diz que ele é desligado para o bem. Porque nada afeta ele, nem vaia, nem não convocação da seleção. Tomara que seja assim. Porque eu lembro do goleiro Vitor. Só que o Vitor tinha outra personalidade. Ele se irritava com as coisas, ele tinha uma reação mais, né? O Luan até reagiu com um repórter outro dia e tal, mas até um limite. O Vitor se perturbava e tomava uns golzinhos que ele não tomava antes da Copa. Lembra depois da Copa? Sim. Custou engrenar de novo. E até eu, que tinha dito que o Dunga tinha feito uma injustiça com ele, comecei a ficar preocupado. Disse, meu Deus do céu, até quanto ele vai cair de rendimento? E caiu o Vitor. A ponto do Grêmio vendê-lo depois, né? Não, mas o Luan, pré-convocação do Tite, ele não tinha as mesmas atuações do ano anterior e não teria nem como se exigir isso pelo ponto que ele atingiu no ano passado. E pós-convocação, ele teve um período conturbado de contestações, existiam algumas correntes na imprensa e outras na torcida pedindo para que ele sentasse um pouco no banco. Se vocês se recordam, uma das entrevistas do Tite, ele falando sobre a convocação de alguns jogadores, e ele deixou entre linhas justamente isso, né? Para quem sabe entender, um pinga-letra. De que a não convocação do Luan foi em função de quê? Justamente disso que nós estávamos comentando aqui, a falta de participação dele dentro da partida, do contexto do jogo, né? Ele citou o exemplo lá do Tyson, do Fred,
né, que são jogadores participativos, que, quer dizer, ele deixou entender de que uma das razões da não convocação dele, ou a principal razão da não convocação do Luan foi justamente essa, né? Da falta de participação dele dentro. Agora, contra o River Plate, ele vai ser fundamental. Sem dúvida. O River tem uma meia cancha muito forte, tem jogadores de extrema qualidade, tem um bom treinador. E é uma equipe, eu estava assistindo o jogo ontem contra o Independente, é uma equipe, nós estávamos comentando aqui antes de iniciar o programa, é uma equipe mais experiente, mais calejada, tem mais conhecimento da competição. Tem um contra-ataque nojento. Do que o Atlético Tucumã, né? Que é uma equipe jovem, né? E também está debutando dentro da Libertadores. É a segunda Libertadores que disputa. O River não, o River já tem uma história dentro da competição e tem uma equipe formada de jogadores que são tarimbados, né? São conhecidos. E é uma equipe forte. Eu acho que vai ser um grande jogo, na Copa do Mundo também, um grande duelo. Destaque na Copa, Quinteiros, que é destaque na Copa, é reserva do River Plate. O Escoco, que foi destaque ontem à noite, é reserva do River Plate. O Enzo Pérez, que está lesionado, vai voltar na reserva do River Plate. Agora, nós também podemos dizer que o Grêmio tem reservas de qualidade. Né? Sim, o Jael, o André, o Alisson, todos são reservas. E peças se encaixando no momento exato. O Cícero Tony Anderson encaixou, parece que entendeu a mecânica de jogo do Grêmio. É um jogador que é importante nesse momento, nessa reta final de temporada, está se mostrando muito importante, né? Mas era um jogador que ele vinha atuando na posição, fora da posição dele, até para colaborar também com isso. Ele já foi meio avançado. Ele, na verdade, ele é segundo volante. Ele, como segundo volante, ele cresce muito, porque é um jogador que tem um bom passe, é um jogador que chega bem na área, é um jogador que vai bem de cabeça, é um jogador que arremata bem de fora da área, que o Grêmio às vezes precisa usar mais isso, que o Grêmio usa muito pouco isso, né? O arremate de fora da área, né? Isso é uma das coisas também que... O cabeceio, né, mano? Também ele pifou o Alisson de uma maneira espetacular. Então é um jogador que desde a chegada dele, eu sempre disse que era um jogador que ia contribuir muito dentro do grupo, né, ao Grêmio, em função dessas qualidades que ele tem. E a torcida entendeu que ele não é o Arthur. Não, é claro que isso é importante, porque no começo a gente ouvia, né, por parte da torcida, do torcedor, uma contestação em relação talvez um pouco menos de mobilidade, a bola longa que o Arthur não usava muito, né? O Arthur era um jogador do passe curto e a torcida entendeu a característica do Cícero e está entendendo que ele é importante, está sendo muito importante agora nessa reta final, né? Porque ele é um dos jogadores diferentes, né? Porque a estrutura da defesa é a mesma já há bastante tempo. O que mudou realmente foi o Cícero, que também mudou um pouco da mecânica de jogo e ele compreendeu isso, né? E a torcida também, então é importante. Qual é o melhor Grêmio de todos os tempos? Você vai dizer que é o teu, né? Mas o teu tinha o Mário Sérgio, tinha Renato, tinha Caju, tinha de nome, o Mazzaropi mesmo jogou no Flamengo, no Vasco, seleção e tal. De nome, acho que não tem dúvida. Aqueles jogadores eram monstros sagrados, né? Eu não sou muito de traçar parâmetros com equipes, não, porque são épocas diferentes, sabe? Jogadores com característica diferente, o estilo de jogo hoje... eu sou da época do Grêmio, que o Grêmio era muito mais aguerrido. Claro, os jogadores tinham qualidade, mas era um time muito mais... chegador, né? Hoje você tem um time mais técnico, né? E é bonito de ver igual, né? É claro, sem dúvida, né? Não, isso aí não tem a dúvida. Você chega a se chatear ou se magoar quando dizem que esse Grêmio pode superar aquele Grêmio? Eu não. Sendo o Grêmio... Eu acho que são épocas, né? A nossa época passou, nós fizemos a nossa parte, né? E a gente quer... Eu, como gremista, eu quero ver o Grêmio dando continuidade a isso, né? Nem citei o Tita. A gente brinca, né? Eu tô doido para passar o bastão de campeão do mundo, cara. Vai fazer 35 anos. Ao mesmo tempo que você vai passar o bastão, como gremista, vai ser bicampeão. Por quê? Porque a gente, como torcedor, quer ver isso. E bateu duas vezes na trave. Na trave em termos, né?
contra o Ajax mais do que na trave. Bateu na trave e em Contra cima o da linha. Ajax, eu acho que foi até uma injustiça o Grêmio não ter conquistado aquela... Jogou com 10, bicampeonato. perdeu o gol A e circunstância, aí os melhores erraram pênaltis, né? Era para não Sim, ser. e né? outra, o Jardel, ele perdeu um gol naquilo que era a especialidade dele. Né? Muitos falharam nas suas especialidades. né? Justamente, E o Grêmio com Essa mesmo frase é com boa, 10. tô louco para passar o bastão. Sempre Não, que mas já houve chance, cara, né? não é porque as pessoas acham que a gente fica secando, porque não... Nostálgico. Não tem Pra isso, ser o único cara. que alcançou O clube isso. continua, gente, né? Eu tive a minha época no clube, e para mim foi uma época vitoriosa, quer dizer, eu joguei 6 anos e meio no Grêmio, como atleta, eu conquistei 11 títulos no clube. Né? Como preparador de goleiro foram mais 4 ou 5. Fora os torneios internacionais, quer dizer, é uma história dentro do clube. Mas a gente passa, né? Aí vem, a gente quer a sequência. E que bom que continuou forte, né? Claro, o problema mano. do Vasco e do Botafogo hoje. O Vasco deve te doer na alma, né? Ver o Vasco do jeito que tá, sai da zona, entra da zona, e todo ano é a mesma coisa. Né? Eu joguei numa equipe do Vasco da Gama que ela é tida como uma das melhores equipes que o Vasco já teve, que foi a de 77. Era eu, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanato Disseu e o Sim, Roberto e Ramon. Não tem nenhum ruim aí, né? Entendeu? E nós tínhamos ainda Guina, Paulinho, Paulo Roberto, Zandonaide. Quer dizer, então é complicado. Mas esse time difícil você fazer. Na época a gente sabia os times de Esse corte. time A gente sabia fiquei- o time da Portuguesa de Esportes de Corte. Com esse time aí, nós ficamos 20 jogos sem tomar gol, cara. É. Né? Quer dizer, Tá, mas dentro de uma competição. O Grêmio com o Otacílio não ficou mais do que isso? Ficou, né? Não, o Grêmio com o Otacílio, acho que foi em número de vitórias, né? Foi em número de vitórias. Invencibilidade. É. Sem tomar gol é outra história. É outra história. Eu acho que foi invencibilidade. O Otacílio sempre diz, o recordista sou eu. Mas 48, é que 49 era tido como o Grêmio Show, né? Grêmio Show. Mas agora eu estava lembrando outro dia, e eu lembro, acho que até a escalação de cor. Vamos ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Num jogo que eu fiz na Argentina, em 88, pela Supercopa, que o Grêmio foi lesado lá. Enfiaram tu e o Alfinete para dentro do gol. Eu me lembro, tu E ele irritado. expulsou o Luiz Eduardo e o Cuca. Eu lembro, olha aqui, ó. Quanto o River Plate. Exato, eu estava lá no Monumental de Nunes, acho que foi a primeira vez que eu fui no Monumental de Nunes. E o Otacílio até se estressou comigo com uma pergunta que eu fiz depois do jogo, eu disse, mas o Otacílio, meu amigão, né? E calmo, mas estava irritado com a arbitragem e descarregando, olha, para tirar o Otacílio do sério. Né? Terminou o jogo, ele estava querendo matar o juiz. Mazzaropi, Alfinete, Astengo, Luiz Eduardo e Ayrton. Vamos ver, meio campo, Bonamigo, Cuca, não sei se estava o Cristóvão, Bonamigo, Cuca, Valdo, Valdo, eu não sei se estava o Cristóvão, acho que esse jogo ainda não estava o Cristóvão. Valdo, Lima e Jorge Veras. Valdo, Lima e Jorge Veras. Está me faltando um da meia cancha, o Cuca e o Bonamigo, certo. Mas me falta um, não era o China mais. Amaral, que veio do Juventude. Amaral, Cuca e... Bonamigo, Amaral, Bonamigo, Cuca. Valdo era um quarto homem e tal. Valdo, Lima e Jorge Veras. O gol do Grêmio foi do Lima. Do Valdo? Valdo, foi do Valdo. 13 do Foi do primeiro Valdo, tempo. foi do Valdo. Teve um pênalti que eu peguei, estava 2-1, eu peguei e os 2-1 classificavam o Grêmio. E aí, faltando 10 minutos, o juiz vai e expulsa o Cuca e o Luiz Eduardo. Olha aqui, ó. E ninguém entendeu a Mas o Cuca foi expulso por falta ou por Não, reclamação? ninguém entendeu a expulsão, nem dele, nem do Luiz Ele Eduardo. começou a Porque meter o Luiz a mão. Eduardo... Mas não tinha VAR, né? Não tinha o VAR na época o Luiz Eduardo estava absoluto na área, né, de cabeça. E os caras... Eu me lembro que no último gol enfiaram tu e o Alfinete para dentro da goleira. E eles tinham essa mania. 30 anos. Eles iam no jogador e o outro é que vinha para a bola. E o juiz não dava nada, não. Olha aqui, ó. Mazzaropi, o Amaral jogou na lateral direita. Então não jogou Alfinete naquele dia. Não, mas parei, não. Esse aqui é outro jogo. Não, esse aqui é outro jogo. Esse aqui tu colocou a escalação do Grêmio que ganhou de 1-0. E aí Foi aqui, não? Foi aqui. Aí o Amaral jogou de lateral direito. Entrou, vamos lá. É outro.
É outro jogo. Então, o jogo lá foi 3-1. 3-1. Então não foi o Valdo que fez o Entrou gol. o outro. Eu acho que lá foi o Lima que fez o gol. Lá foi o Lima aos 47. Ah, viu? Entrou a escalação errada. Vamos lá, agora Vamos ver aqui, vamos ver. Agora vamos lá. Eu estava falando de improviso, vamos ver se erramos aqui, Mazarop. Mazarop, Alfinete, Astengo, Luiz Eduardo e Ayrton, Amaral, Bonamigo, Valdo, Cuca, Lima e Jorge Verdes, tá certo? Agora tá certo. O Tacílio Gonçalves, famoso Chapinha no Grêmio Show. Foi meu colega, o Chapinha. Sabe O Chapinha é uma tranquilidade, Colegas. cara. É impressionante, né, cara? Tem lá. uma história. É. O Lima não andava bem e aí ele pegou e tirou o Lima do jogo. Você me permite falar o nome do Não, tem problema. finado, que Deus o tenha. O Paulo Santana caiu de pau em cima Não, claro. do Otacílio. E aí, eu não sei se você se recorda, tinha a antessala, o departamento médico, e tinha a salinha do treinador Claro. no canto aqui da antessala e a sala da comissão. O Lima passava ali todo dia. Vai sentir falta de mim. Aí eu e Cristóvão pegamos e fomos lá na sala do Chapinha e perguntando para ele, você viu a música que o Lima está cantando? Aí ele falou, eu não vi nada desse negão, ele, né, daquela tranquilidade dele. Aí o Lima volta do departamento médico, vai sentir falta de mim. Aí, aí ele começou a dar risada, né? E nós jogávamos contra o Juventude em Caxias. E aí nós fomos para lá, um jogo, primeiro tempo, 0-0, um jogo difícil, truncado pra caramba. Aí voltamos pro segundo tempo, e 0-0, 0-0, 10 minutos de segundo tempo, o Chapinha bota o Lima. Aí, primeira bola que o Lima pega, o Lima caixa. 1-0 pra gente. Aí, no finalzinho, o Daci Passarinho fez 2-0. E aí, estamos todos nós... desse jogo também. Estamos todos nós no vestiário, só faltava o Lima. Daí, pouquinho, chegou o Lima. Sentiu falta de mim. Ele inverteu a letra da... Aí foi uma risada só no vestiário, mas era bom, né? Era O Tacílio que formou aquele grande time do Palmeiras, que depois entregou para o Luxemburgo, e o Luxemburgo ganhou tudo lá. Ganhou tudo. Bom, Mazarop, tem espaço hoje para zebra entre Colo-Colo e Palmeiras? Eu acho que não. Acho que não. Mesmo com os jogadores que o Colo-Colo tem, Valdívia, que conhece bem o Palmeiras, o Barros também, né? Mas o Palmeiras está com uma equipe muito consistente, cara. Vem numa crescente também, num momento importante da competição. Você acha que é ele o principal rival do Grêmio pelo título brasileiro e também na Libertadores? Eu acho que é o principal adversário, pelo elenco que ele tem. Agora, quantas emoções a torcida do Grêmio vai ter se o Grêmio passar bem pelo Palmeiras, né? Porque aí todos os jogos serão decisivos. Porque se perder, o Palmeiras periga disparar. Né? Ô, Rec, eu vou dizer um negócio para você, eu sempre disse isso, inclusive já disse isso várias vezes na rádio. Eu não tenho medo do Grêmio jogando contra os times de ponta, porque o Grêmio sempre vai bem. Eu tenho receio do Grêmio contra as equipes do segundo escalão. Vitória lá, por exemplo, é um pepino. Então, assim, ó, se nós voltarmos um pouquinho e ver os últimos 3 anos, aonde o Grêmio perdeu o Campeonato Brasileiro, foram justamente contra os times que estavam do meio da tabela para baixo e com equipes que estavam na zona de rebaixamento. Em 2015, por exemplo, o Corinthians foi campeão, né? O Grêmio terminou em terceiro, com a diferença, acho que de 13 pontos do Corinthians. E sabe onde nós perdemos? Confronto direto, uma. Assim, ó, Curitiba, Ponte Preta e Chapecó. Isso é de 2016. Dos 18 pontos que nós disputamos, nós perdemos 15. Foi a diferença. Mas nessa edição o Grêmio já perdeu pontos importantes contra times do segundo Enquanto escalão. o Paraná lá, Vasco. Vasco lá. o próprio O Botafogo, Atlético no Paranaense momento, em casa. o próprio Botafogo lá no primeiro turno. Fluminense. Aqui. Entendeu? O Fluminense está hoje no meio termo também. Mas contra os times grandes, eu acho que o Grêmio tem todas as condições de ir bem nas duas competições. Ele pode brigar pelo Campeonato Brasileiro. Entendeu? Ele tem condições para isso, né? O Grêmio... O Renato deu uma letra do cavalo Paraguai, né? Foi direto pro Internacional, né? Mas o Renato é esse cara aí, né, Mazarop? Ele não vai mudar, né?
Isso é o jeito do louco, não adianta. A CBF divulgou há pouco, Rec, uma desconvocação, mas não ainda do Everton, que é a pleiteada pelo Grêmio. A desconvocação do lateral esquerdo Marcelo. Foi confirmada a lesão muscular dele, está fora dos 2 amistosos e o Tite deve fazer uma nova convocação para substituir o Marcelo. Especula-se que o Tite segurou essa convocação do lateral para já fazer o trâmite juntamente com o substituto do Everton. Mas a desconvocação do Everton ainda está sendo analisada. Eu acho que era um momento de você usar o bom senso. É claro que para o Everton, por exemplo, uma seleção... O problema é a chamada. Como para todos os jogadores, né? Mas é o único jogador atuando no Brasil que foi convocado. E não tem lógica. E o Grêmio vive um momento decisivo para ele. E é um jogador que é de fundamental importância para o time do Grêmio. Sabe que tem sido jogador decisivo e importante do Grêmio. Eu até relativizei hoje. Deveriam ter usado esse bom senso. Até porque você não está disputando umas eliminatórias, você não está disputando uma Copa América, né? Uma Copa das Confederações. São 2 partidas amistosas, né? E que você poderia ter evitado essa convocação pelo momento que o Grêmio está vivendo, que é o momento decisivo dentro do Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Mas aí a gente não pode esquecer, mas há um ponto que é importante. O Everton já teve sondagens do Manchester City. Para poder ser vendido para a Inglaterra, ele tem que ter um número mínimo de convocações e de jogos disputados. Mas eu acho que pelo momento, mas pelo momento que ele está vivendo, indiscutivelmente, ele voltaria a ser convocado em outras oportunidades. Não, isso não sem dúvida, eu acho que não seria impedimento. Mas daqui a pouco... Mas eu acho que o clube também tem que estar preocupado com os interesses dele, cara. Entendeu? Eu acho que dificilmente o Grêmio vai conseguir segurar o Everton aí, né? Mas o torcedor, se você for perguntar sobre o sentimento do torcedor, o torcedor quer o quê? Que o Grêmio faça de tudo para segurar o Everton aqui. Que é quase que humanamente impossível isso, de você competir com o futebol lá fora. Eu dei uma relativizada na convocação, porque já está feita, né? Porque o Grêmio tem encontrado os caminhos, né? O Grêmio não teve medo de colocar o Lima num jogo contra o Independiente, é verdade que ele não foi bem. Não foi bem, O PP não foi bem contra o Estudiantes. E ontem o Matheus Henrique deu até uma boa resposta. Mas o Alisson deu resposta imediata. O Jael está voltando. Mas o Alisson já tem um pouco mais de experiência. Exato. Apesar da pouca idade, ele vinha jogando no time do Cruzeiro. Há muito tempo. E veja bem, ele conseguiu se adaptar também pelo lado direito, porque ele gosta mesmo de jogar. E às vezes que eu vi ele atuar, ele atuava sempre pelo lado esquerdo no Cruzeiro. Entendeu? E é um jogador que deu a resposta, quer dizer, ele já está acostumado, né? E os garotos estão entrando no momento que a equipe vive um momento bom. Esse é o melhor momento de lançar claro, um jogador sem dúvida, jovem, né? porque você lançar um garoto num momento que a equipe não com altos e baixos, é você queimar também os garotos, né? Então, o momento da equipe também te dá essa condição, essa tranquilidade, até para o próprio garoto dele entrar com confiança. Porque o momento da equipe é bom. Diga, Maurício. Não, existe essa tendência. Eu estava analisando a tabela aqui, que não existe nem a possibilidade de jogar esse jogo com o Palmeiras para frente, como, por exemplo, o Grêmio tentou pleitear no Grenal. Não existem datas disponíveis mais, porque o Grêmio enfrenta o Bahia agora, final de semana, e na outra semana enfrenta o Palmeiras. São 60 dias e 15 jogos. É um jogo a cada 4 dias. Não, e agora, depois desse jogo do Palmeiras, digamos que se imaginasse, tem como jogar essa partida para frente. Dia 20 o Grêmio enfrenta o América Mineiro, dia 23 muito provavelmente enfrenta o River, ainda não foi confirmado, mas é a data para 24 e 24. Não, botaram 24, os dois jogos, até houve um questionamento, mas os dois jogos na mesma cidade, porque os dois jogos vão ser lá. E colocaram os jogos do River e do River e possivelmente do Boca. Possivelmente. Daqui a pouco pode existir alguma variação em um dos jogos para não ter duas partidas Não, mas em Buenos isso é Aires. certo que no mesmo dia não vai ser em Buenos Aires? Isso é certo. Porque está marcado o dia 24. Ontem, para nós, a informação é que as datas seriam 25 e 31. Né?
Eu acho que vai ser 25, hoje eu estava vendo 24, que 25, foi 31 confirmado. primeiro. Hoje eu estava vendo que ela foi confirmada, inclusive os 2 jogos para o dia 24. Aí também pesa o interesse não do tem jogo. como. Eu acho É, meio fica difícil inviável, você né? fazer 2 jogos na mesma cidade. Mas imagine toda a Se bem que você torcida. vai jogar na Argentina, né? Lá eu não sei como eles atuam. Aqui seria inviável, né? Aqui a Polícia Aqui, Militar não daria condições. Mas vamos lá, dia 24 joga com o River, dia 27 tem a partida com o Sport. Depois, na semana seguinte, tem o jogo de volta com o River de novo. Não, aí entramos em novembro. E com aí tudo já isso vai pra tem final, viagem né? nesse... Né? Porque, queira ou não, é desgastante Sabe que eu isso. vou dizer uma bobagem aqui, mas as bobagens têm que ser ditas também. É. E até pegando a colocação do Mazzaropi. E esse jogo contra o Sport, o Grêmio jogando com os reservas, vai ser complicado pro Grêmio aqui. Eu não vejo isso no jogo contra o Bahia. O Grêmio vai jogar com os titulares e está embalado. E se o Grêmio pretende alguma coisa no Campeonato Brasileiro, ela passa pelo jogo do Bahia. Não, o Grêmio vai ganhar do Bahia. Agora, Você está entendendo? Eu não Porque tenho essa convicção que o Grêmio ganha do... Não é que não... Eu acho que ganha do Sport também. Eu estou vendo mais dificuldades nesse jogo, porque vai ter o Bahia, que o Grêmio vai ter que se esforçar, já se esforçou agora no meio de semana, jogar com os titulares de novo, sábado à noite. Aí, quarta-feira... Não é quarta ainda. Não, é no outro. É no outro. Bom, mas aí o jogo do Sport é muito perto entre um jogo e outro. Claro, então, você vai jogar dia 24 na Argentina 27. e joga 27 aqui. Quer dizer... E ainda tem que ir a São Paulo e tem que ir a Minas. Justamente. Por isso que eu estou dizendo, esse jogo aí estava se desenhando como jogo jogado, que o Grêmio ia ganhar, porque o Sport pode dar os doces. E vai depender do que o Sport fizer também, né? Se o Sport não reagir, não ganhar agora do Internacional, joga sexta-feira com o Inter, já vai ficando muito longe. Daqui a pouco precisa 6, 7 pontos para escapar. E aí a pressão aumenta e é mais difícil para você buscar a recuperação. E jogador levanta acampamento, aí não paga os salários. E o Adilson Batista lá faz um bom trabalho no América, né? Esse jogo do dia 20 pro Grêmio lá vai ser complicado, porque eu vi América e Corinthians, que jogo complicado, cara. Sim. O time do América, os caras estão... Empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo em São Paulo, ganhou do Internacional. E o Adilson, que nós não estávamos mais acostumados a vê-lo trabalhar, né? Ele estava meio afastado das funções de treinador, mas tem feito o time do América, que era um time que, a princípio, todos pensavam que iam brigar lá embaixo, né? Tá brigando no meio da tabela, tá fazendo um campeonato razoavelmente tranquilo, né? Ele vem numa recuperação agora. E o Adilson é jovem, ainda pode voltar a trabalhar no Grêmio, que é a sua casa, né? Daqui a pouco um processo de ressurgimento aí do trabalho do Adilson. Já voltamos. Grêmio goleou o Tucumã por 4-0 ontem na Arena, 6-0 no agregado. Classificação, somando todas as outras, é a 9ª vez na história para a semifinal de Libertadores. Só é superado pelo São Paulo. River Plate adversário na próxima fase. Partida de ida na Argentina, em princípio, 24, e a volta em Porto Alegre, em princípio, dia 31. Tricolor agora tem o melhor ataque da competição, com 22 gols marcados. Foi bem salientado ontem pelo Renato. Fora ontem, por conta de um desconforto muscular, Ramiro, que parecia chateado antes do jogo, será reavaliado hoje. Agora o Renato de bobo não tem nada, não deixou na reserva. Se está na reserva, não está com desconforto muscular. Né? Claro, sem dúvida. Podia ter sido dispensado já do hotel. Ele foi para o estádio, aí todo mundo viu que ele estava meio com carrancudo. Não sei. Kahneman não levou o cartão amarelo e fica à disposição para o jogo da Argentina. O Kahneman pode repetir a dose do ano passado, pode ficar fora de novo da decisão. Basta tomar o cartão lá na Argentina. Da decisão, não. E ele é um jogador... Não, aí ele joga a decisão. Para repetir a decisão, ele teria que segurar o cartão até o primeiro jogo da final. É isso aí. Então não vai repetir a história do ano passado, é o contrário. Não, pode repetir, né? Ele pode passar em branco nos 2 jogos com o River. Mas é um jogador que ele corre sempre o risco, né? Porque ele é um jogador que ele joga forte, ele, né? O Cuesta do Internacional tem mais cartões do que o Felipe Melo.
É que a gente não divulga isso, praticamente, mas ele toma cartão todos os jogos. O Felipe Melo chama a atenção muito porque Não, um o jogador... jeito que ele entra. Exato, né? é louco. O Cuesta já é um pouco mais E o Felipe já era técnico, para né? estar São um faltas pouco técnicas. mais... Né? Calma, tá com a grana. Não, mas tá mais calejado, né, cara? Porque, pô, jogou lá fora um monte de tempo. Foi quer dizer, ídolo na Turquia, claro. desembarcou bem valorizado no Palmeiras, né? Porque não dá mais nessa época, né? De Querer peitar juiz, querer peitar técnico adversário. Qualquer sururuzinho que dá, ele tá ali. Ele é o xerife. Não vivemos mais essa época, né, cara? Próximo compromisso contra o Bahia, sábado, 9 da noite, né? 9 da noite, sábado, Campeonato Brasileiro. O pessoal já pensando no voto do outro dia, né? Tendência de equipe com força máxima. Aliás, tem que fazer colinha, né? Para voto, né? Porque tá difícil, né? 2 senadores, governador, Presidente. deputado federal, deputado estadual e presidente, são 6. Na ordem são os dois votos para deputado, estadual, federal, depois os 2 senadores, governador e presidente. São 6 votos. Tem que fazer uma colinha, né? Internacional, e eles deixam fazer a colinha, pode levar ali. A colinha pode levar. Internacional terá o retorno de Patrick contra o Sport sexta-feira, lá na Ilha do Retiro. Suspensos, Cuesta e Edenilson estão fora. Klaus, é certo, joga ao lado do Emerson Santos. D'Alessandro, Camilo, Gabriel Dias, Zeca e ainda botar Charles são alternativas para o lugar do Edenilson. Com lesão muscular, Damião também está fora. Jonathan Alves deve ser o substituto. Confirmando ontem Libertadores da América, River Plate 3, Independiente 1, Grêmio 4, Tucumã 0. O Grêmio vai passar com mais larga vantagem, né? Hoje tem Palmeiras e Colo-Colo, amanhã Cruzeiro e Boca, 9h45 da noite. Para você que se distanciou um pouquinho do Campeonato Brasileiro, que recomeça na sexta justamente com o jogo do Internacional, Palmeiras 53, Internacional 53, São Paulo 52, Grêmio 50, Flamengo 49 e Atlético 45. Estes 6 ficarão com as 6 vagas. Agora resta saber em qual sequência. O resto nós já sabemos. E lá embaixo, a briga também está bem estreita. Vamos pegar do 14º para baixo, tá? Vamos livrar a cara do América, que está com 32. Ou do América para baixo, 13º. América, 32. Tem uma poupancinha aí de 3 pontos. Porque todos agora têm 27 jogos. Então não tem mais aquela história de Vasco com jogo atrasado, Chapecoense com jogo atrasado, Atlético Paranaense com jogo atrasado. O Atlético Paranaense também estou livrando a cara dele e do Botafogo com 33. América Mineiro, 32. Bahia, 30. Ceará, 30. Vasco, 30. Vitória, 29, do Carpegiani, que tem técnico e tal, e tem torcida. Acho que o Vitória ainda, nos últimos 4 anos, está sempre brigando lá pela ponta de baixo, né? Chapecoense, 28. Sport Recife, aí que eu estava me referindo anteriormente. Se perder para o Internacional, está com 24 só. Todos os outros terão 30 ou mais. Aí vai vão ser 6 ou 7. Vão restar 10 jogos 30 pontos. para descontar 6, 7. Ele vai ter que... Remar. Ele está com quantos pontos? 24. Para fazer... Ele vai ter que fazer 22 pontos aí. Eu acho que 19 já dá, 43. Não, vamos lá, nessa 43. na projeção. Mas 19 em 11 jogos é 1,8 por partida. Fica cada vez mais complicado. Só essa questão que você colocou, que não tem mais o asterisco, time tal tem jogo a menos, outro time não tem jogo a menos, volta nessa semana, né? Porque o Cruzeiro não vai conseguir jogar nesse final de semana por conta das eleições do domingo, ele joga na quinta pela Libertadores, então Cruzeiro e Ceará é o jogo adiado. Então a partir da próxima rodada volta o asterisco. Agora, aí eu pergunto, o Grêmio teve que jogar aí. Mas não tem sábado folga, e terça. Qual é a diferença de segunda para quinta, mas semana de que sábado para vem, terça? a próxima semana ela não tem É jogo no meio? Tem, mas o Cruzeiro não joga. Na próxima Tem a Copa, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. É quinta? Quinta-feira? Acho que é jogo quarta, né? É quarta, Ah, dia não, 10. quarta, aí tá certo. Aí televisão, tá certo. Aí não tem como o Cruzeiro jogar. É, Se fosse quinta, já daria pro Cruzeiro jogar. Se Mas o aí Cruzeiro não pode jogar sábado e terça, por que o Cruzeiro não pode jogar segunda e quinta? Poderia jogar segunda. Mas aí é quarta-feira, mas até por ser o jogo da TV, né? Tem o Corinthians em campo. E o Paraná já foi, né? O Paraná, para escapar,
tem 11 rodadas, ele terá que fazer mais... em 11 rodadas, mais 26 pontos, digamos que com 43 cap. Ele tem que fazer 2,2 pontos por partida. Melhor que aproveitamento de campeão. É acreditar que o Sargento Garcia vai prender tem que ganhar 9 em 11. Não vai acontecer. Tem que ganhar 9 em 11. Ou ganhar 8 e empatar 3. Não é fácil. Não é fácil. Não, isso aí já foi. Não vai. E o Sport Recife, se perder para o Internacional, vai também. E aí aquilo que eu disse que seria difícil para o Grêmio pode se tornar fácil. Porque aí eles não vão vir aqui dando butinada, porque já encomendaram. Mas aí tem a famosa mala branca, né? Depois do intervalo. Claro. Depois do intervalo, e até do Inter. Depois do intervalo, os lances do Grêmio. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. E tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. É só falar com o Fernando e já vai sair negócio. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Quem está lá também na Madelomba é o Hélio Coimbra, né? Que gosta muito de ti, né? Sempre falando com os atletas. Um grande abraço pro Hélio. E pro Elvio, né? Elvio, que é a dupla dinâmica que habitava o pátio do Olímpico na década de 80. Cachorro Quente do R, muito obrigado pela parceria, agora também aqui no nosso preliminar. O original, em frente ao Colégio Rosário. É um acontecimento ir lá no Cachorro Quente do R, desde 1962. Conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R é uma refeição. O mais tradicional de Porto Alegre. O molho é a diferença. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. FAC, materiais de construção. A sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Vamos ver os lances do Grêmio? E a gente comenta em cima aí. Começou tomando um sustinho, não, né, Mazzaropi? O início do jogo foi um pouco complicado, né? Aí depois o Grêmio foi se achando, fez o seu gol, aí a coisa se normalizou. E aí, a partir do segundo gol, com a expulsão do goleiro, quer dizer, você com a vantagem... Esse chute foi perigosíssimo. Se baixa um pouquinho, encheu o saco do... Não pegaria, o goleiro já estava se jogando, né? Uma diferença do Grêmio... E aí outro lance de perigo. Dos últimos 5 jogos é a questão do cruzamento dos laterais. Que tinham ficado um pouco... É o terceiro lance na sequência e a grande defesa do Marcelo Breuer. Defesaça, né? Como é que é? Diga... Não, a questão dos laterais, os cruzamentos, né? Os cruzamentos dos laterais que, por alguns jogos, não vinha acontecendo. O Grêmio era um time que tocava, mas não colocava a bola procurando as referências dentro da área. E agora está fazendo mais isso porque o time também está entrando mais na área, né? O Grêmio precisava disso, né? Exato. Porque o Grêmio estava com uma característica da posse de bola, mas não usava muito o lado do campo. E o Grêmio, em alguns jogos, encontrou dificuldade. Por quê? Porque os adversários estudaram o Grêmio e perceberam que você tinha que fechar justamente aonde? Era o nascedouro da jogada do Grêmio, que eram os 2 volantes, né? Sim. E chamar o Grêmio para jogar pelo lado do campo, que o Grêmio não estava acostumado. Né? E aí você não tinha. E até para o centroavante, para o homem de referência, era complicado, porque essa bola não chegava neles. Né? Que é o caso do próprio Jael, o próprio André, quer dizer, são jogadores que são finalizadores. Né? E você precisa que essa bola chegue nele. E como? Ela só vai chegar pelo lado do campo. Né? E é um dos melhores caminhos que se tem, às vezes, para chegar. E o Grêmio agora
começou a usar também desses artifícios, de também usar o lado do campo. Isso, a gente viu viu no no próprio necessário gol do porque Luan. o Grêmio estava encontrando dificuldades. Mas, ó, obrigado. Ficamos devendo os últimos gols do Grêmio, apresentamos à noite. Demos só um saborzinho especial. Obrigado, Mazzaropi. Show, Mazzaropi, na Rádio Grêmio, lá, 90.3, em todas as transmissões. Obrigado, o Marco Júnior, que está na Rádio Galera também, em todas as transmissões. Obrigado, Maurício. Até às 19 horas.